Meus prezados irmãos, meus amigos, quero continuar a nossa meditação. Temos feito sobre a duração da história humana, né? Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e já vimos em 3 vídeos pequenos anteriores, e gostaria de compartilhar com vocês hoje sobre uma expressão muito importante que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, verso 24, onde se menciona que Jerusalém seria pisado pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Não é? E se Jerusalém vai ser pisada até na época do anticristo, da grande tribulação, então isso significa que até chegarmos lá, essa profecia estará em vigor. Ou seja, Jerusalém continuar sendo pisada pelos gentios. Mas a expressão que está aqui é até que os tempos dos gentios se completem. Foram palavras do Senhor Jesus, em Lucas 21, 24. Muito bem. O que significa, né? Que período é esse de os tempos dos gentios? Muitos não sabem, né? E isso é muito importante nós entendermos, porque senão não poderemos entender a situação do mundo hoje. Muitos acham que a igreja estaria reinando hoje, mas não é verdade. A época da igreja, essa era da graça, é o tempo de carregar a cruz, de negar a si mesmo. Por quê? Até a chamada de Abraão, até o surgimento de Nabucodonosor, quem estava no controle, quem governava todas as coisas, era a nação de Israel. Porque eles estavam em comunhão com o seu Deus. Mas uma vez que eles caíram na idolatria, na imoralidade, fracassaram em obedecer às normas e aquilo que Deus havia ordenado, então o governo passou das mãos de Israel para a mão dos gentios. Então, os tempos dos gentios, eles tiveram início com Nabucodonosor. E isso vai durar até o início do milênio, quando o Senhor Jesus estabeleceu o seu trono, o seu reino aqui nessa terra. Existe uma outra expressão que não pode ser confundida com essa, é parecida, mas não pode ser confundida, é plenitude dos gentios. Está em Romanos capítulo 11, verso 25. Até que a plenitude dos gentios haja entrado. Tá? Então, Deus está salvando hoje principalmente pessoas que não são judias, que não são a nação de Israel. Existem judeus convertidos, sem dúvida nenhuma, mas a quantidade é muito maior de gentios. E então, esses gentios são chamados hoje para fazer parte do corpo de Cristo. Em Atos 15, 17, Tiago diz que o Senhor está trazendo para ele um povo para o seu nome, que é exatamente a igreja. Muito bem. Então, o tempo dos gentios. Nós temos o livro de Daniel, capítulo 2, 3 e 4, uma indicação muito clara de como isso aconteceu. Primeiro, Nabucodonosor recebeu um sonho, revelação de Deus, que foi interpretado por Daniel. Era aquela imagem que Nabucodonosor teve aquele sonho, que era cabeça de ouro, peito e braços de prata, o ventre de bronze e as pernas e os pés de barro. Então, essas 4 divisões daquela estátua falam exatamente dos reinos que viriam, começando com Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor, ouro, depois prata, medros e peças, depois bronze com Alexandre, da Grécia, e finalmente o ferro relacionado com Roma.
Só que, quando foi revelado para Nabucodonosor que o reino dele ia passar e a qualidade do reino vindouro seria inferior, porque não era mais ouro, agora era prata, então ele disse, não, isso não vai acontecer. Então o que ele fez? Ele erigiu uma estátua toda de ouro. Para dizer, não tem cabeça só não, é o corpo todo. Ou seja, toda a história será o reino da Babilônia, o reino de Nabucodonosor. E isso foi a soberba de Nabucodonosor, capítulo 3. Depois, no capítulo 4, nós vemos o julgamento desse rei por parte do Senhor, porque não quis se submeter ao governo de Deus, de que os reinos pertencem a ele, e o Senhor dá o reino a quem ele quer. Ele se rebelou e dizendo que não, o reino era dele, foi ele que conquistou, né, com a sua própria força, com a sua própria sabedoria. E aí nós temos no capítulo 4, que Nabucodonosor, ele perdeu a consciência, perdeu o sentido, perdeu a razão e viveu 7 anos como um verdadeiro animal. Até o corpo dele foi mudado, né? Cresceram pelos, as unhas, como se fosse um verdadeiro animal. Mas passados os 7 anos do julgamento de Deus, o Senhor permitiu que a sua razão voltasse. E quando a razão voltou, aí Nabucodonosor reconheceu que o Senhor é o Deus dos céus e da terra, e que ele é o dono de tudo. Ele é o Rei dos Reis, e que o seu reino foi dado a ele por esse Deus. E pelas palavras que são mencionadas no capítulo 4, eu particularmente não tenho dúvidas de que Nabucodonosor foi salvo. Ele conheceu Deus de Israel. As palavras dele são muito fortes, vale a pena ler, né? Daniel, capítulo 4. Então, isso é a palavra de Deus que nós temos, é o que nós encontramos lá em Lucas 21, 24, os tempos dos gentios. Então, eles começaram com Nabucodonosor, né? E tem perdurado até os nossos dias. O próximo reino, né? A palavra de Deus nos diz que aquela estátua dividida em quatro partes, né? Cabeça, peito, braços, depois ventre e as coxas, se não estou enganado, e depois as pernas e os pés de ferro, né? Barro, depois ferro e barro. Então, na Babilônia, os medos e persas, a Grécia e Roma. Só que na visão, no sonho que Nabucodonosor teve, ele diz que, de repente, uma rocha foi cortada, uma pedra foi cortada de uma grande montanha. E aquela rocha rolou e bateu nos pés. E esses pés mostram exatamente um estágio ainda que está para vir, que são os 10 dedos dos pés, que é exatamente a coligação que vai haver entre o anticristo e 10 reis que vão receber a autoridade do governo da terra junto com ele. Então, nessa ocasião, é que vai acontecer, né, essa rocha que será cortada, e ela vai bater nos pés, e a estátua será esmiuçada de baixo para cima. Ou seja, os tempos dos gentios terão um fim. Essa rocha, essa pedra, é entendida pelos estudiosos que é a pessoa de Cristo, o reino de Cristo que será estabelecido nessa terra. E ele diz que aquela pedra, né, ela cresceu e encheu toda a terra, exatamente dando a entender aquilo que Isaías falou, né, que toda a terra se encherá da glória e do conhecimento do Senhor,
como as águas cobrem o mar. Né? Isso exatamente na época do milênio. Então, meus irmãos, essa expressão também é muito, muito importante. Os templos dos gentios foi mostrado na estátua, a revelação da estátua do sonho de Nabucodonosor. E ela vai até o período do milênio. Né? E, finalmente, inaugura-se o milênio e, depois do milênio, um novo céu e uma nova terra. Que o Senhor possa nos abençoar. Vamos prosseguir em outro vídeo, compartilhando sobre esse assunto.